Você sabe o que é o metamodelo? Sabe como é que ele é formado, como é que ele surgiu? Meu nome é Jonatas Crisel, eu sou especialista em programação neurolinguística e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre essa ferramenta de linguagem. O metamodelo é uma das ferramentas mais valiosas que a gente tem na PNL e é usada para entender os mecanismos que causam os nossos comportamentos. Como eu já disse nos outros vídeos, o metamodelo ele deriva do trabalho do Noam Chomsky. Se tu não viu o vídeo anterior, é uma boa dar uma olhada. Que ele fez o trabalho na linguística e sugeriu que tem uma estrutura profunda e uma estrutura superficial de linguagem. E que a gente tem um mecanismo inato de linguagem que tem regras semelhantes à aritmética. Quando uma pessoa fala sobre algo qualquer, ela possui uma representação completa do assunto e do que ela necessita comunicar. Ela tem isso dentro dela. Isso está no inconsciente dela e normalmente ela não se dá conta, né? Por isso que é inconsciente. Para a gente ser efetivo na comunicação, a gente não transmite tudo que a gente tem, todos os detalhes dessa representação. Ia ser muito extenso, ia ser muito demorado, possivelmente ia ser entediante, ia ser confuso para quem está recebendo a mensagem, ainda mais nos tempos de hoje, né? Então, o que o nosso sistema de regras internas executa? As nossas crenças, os nossos valores, ele decide o que vai ser transmitido e de que forma. Então, ocorre que o mecanismo ele também existe para recepção. Quando a gente recebe uma mensagem, para a criação da nossa representação interna da mensagem que a gente está recebendo, a gente também filtra o que a gente recebe segundo as nossas regras internas. Percebe então que tem um sistema espelhado aqui de representação interna que é transformada numa estrutura superficial, é transmitida até outra pessoa que transforma ela de novo numa estrutura profunda. E aqui que entra o metamodelo. Com esse conjunto de perguntas, a gente se torna capaz de obter informações estratégicas que aproximam a gente de entender o que tem naquela estrutura profunda original. Por exemplo, se tu diz que o meu chefe não gosta de nada do que eu faço, isso é uma estrutura superficial, é o que tu te dá conta e codificou com palavras. Se o teu ouvinte é uma pessoa que não é treinada no uso do metamodelo, ele pode entender isso como verdade, simplesmente. Ele pode te dar algum conselho ou algo assim que faça sentido nele, mas é tudo baseado nas crenças e valores internos do ouvinte. Uma enorme chance de haver discordância e conflito na comunicação, porque os conselhos podem ser úteis para aquela pessoa que está dando conselho, mas não para todo mundo. A representação do não gostar pode não ser a mesma ideia original entre todas as pessoas, entre todas as coisas. Agora, se tu diz isso para mim, por exemplo, eu fico cheio de dúvidas, principalmente a respeito do que não foi dito aqui. Por exemplo, como que tu sabe que o teu chefe não gosta das coisas que tu faz? De acordo com quem ele não gosta das coisas que tu faz? Não tem nada que ele goste, nada mesmo, nenhuma coisa? Percebe como são perguntas que tentam recuperar alguma informação que está faltando, ou está distorcida, ou, enfim, não está ok na comunicação. Imagina uma das respostas seja, ele não gosta porque ele não elogia nada. Bom, daí eu poderia questionar a generalização absoluta nada, mais uma vez. Eu também podia questionar a distorção de significado. Como que o fato dele não elogiar significa que ele não gosta? Ou então, a única maneira de alguém gostar de algo é elogiando? Não tem outro jeito? Isso levaria a outra resposta, que certamente teria mais alguma coisa que poderia ser questionada, e esse sistema vai se estendendo, até que a gente tenha um material suficiente de estrutura profunda para poder sugerir a causa, para poder ter uma ideia da causa da queixa. Com a observação de terapeutas de muito sucesso, como o Fritz Perls, como a Virginia Satir, que conseguiram que os clientes tivessem resultados muito promissores, fazendo com que fossem mais específicos quando se expressavam. O Bandler e o Grinder verificaram que quando a estrutura profunda era transformada em superficial, 3 mecanismos eram utilizados. A gente tinha deleção, a gente tinha generalização e a gente tinha distorção.
Para recuperar as informações que faltam, foram detectar 12 padrões que operam dentro dessas categorias, dessas 3 categorias. E esses padrões são esclarecidos com perguntas específicas, e esse conjunto de perguntas foi chamado então de metamodelo, pois ele ajuda a esclarecer e especificar o modelo de mundo da pessoa. Essa é a origem do nome. A deleção, por exemplo, é o mais simples e intuitivo de todos. Pela vasta quantidade de informação que a estrutura profunda, o nosso inconsciente, possui, quando a gente vai nos comunicar, a gente seleciona recortes daquilo ali que a gente considera úteis. E o resto acaba ficando deletado por não ser considerado relevante. É um mecanismo que permite a gente manter o foco e a atenção, quando a gente retira da mente consciente determinadas informações do mundo externo, que a gente também, por algum motivo, acha que não é relevante a tarefa. Eventualmente, alguma coisa que é importante da experiência é removido. Sabe aquele objeto que tu não lembra onde deixou, ou aquele objeto que a gente não vê quando a gente está... O jogo dos erros é o exemplo disso aí, quando a gente está procurando algo. Mas a gente pode observar omissões mais simples e potencialmente perigosas quando a gente omite quem fez algo, ou quando a gente usa um verbo que é inespecífico, que ele não dá explicação de como que foi feita determinada ação. Por exemplo, me rejeitaram, sem dizer quem rejeitou, nem como rejeitou. Também pode provocar comparações omitidas. Como assim, essa é a melhor opção, sem dizer comparada com qual outro, quais outras opções. E esse é um truque que é muito utilizado no marketing, com frases do tipo maior canal, menor conteúdo, e assim vai. A generalização é o mecanismo que permite a gente aprender de uma forma mais acelerada. Imagina uma criança que aprende que o interruptor do quarto ali liga ou desliga a luz. Rapidamente ela generaliza, que cria uma regra, né? Do tipo, todo interruptor sempre liga ou desliga a luz. Ocasionalmente, esse mecanismo não confere possíveis exceções ou condições especiais. No exemplo, tem campainhas que são interruptores na parede também e não tem nada a ver com luz, né? Esse mecanismo ele também provoca falsas obrigações e falsas impossibilidades. Uma falsa obrigação, ela parece muito comum da seguinte forma: eu tenho que... 3 pontinhos. Que normalmente a gente questiona com uma pergunta do tipo, o que aconteceria se tu não fizer esses 3 pontinhos? Uma falsa impossibilidade costuma ter uma estrutura do tipo, eu não posso X. E aí a pergunta é, o que te impede de fazer X? A distorção é um mecanismo que permite a gente ver um coelho na nuvem. É o responsável pela nossa criatividade. É o que permite que, partindo de uma tela em branco, a gente tenha uma Mona Lisa. Ocasionalmente, ela pode incluir algo nas nossas memórias que não estava lá, ou que estava, mas não foi daquela forma, né? Esse mecanismo ele também provoca alguns efeitos do tipo causa e efeito indesejados. Por exemplo, quando alguém fala contigo com um jeito específico e tu te sente de alguma forma mal. É possível que aquela pessoa, que aquele seja só o jeito da pessoa, é possível que ela tenha falado daquele jeito sem ter nada a ver contigo ou com algo que ela queira provocar em ti. Também pode provocar a leitura de mente, que é quando a gente acredita que algo é simplesmente, sem uma causa válida. Como no exemplo que eu dei anteriormente, o meu chefe não gosta de nada do que eu faço. É uma leitura de mente. É importante salientar que nenhuma pergunta do metamodelo possui porquê. Essa é uma pergunta que traz à superfície o conteúdo da comunicação e não a estrutura. O sujeito que recebe uma pergunta do tipo porquê, ele vai tentar se defender, ele vai tentar se explicar, ele vai tentar justificar o que ele acabou de dizer. E isso não necessariamente vai trazer mais precisão à linguagem. Muito pelo contrário, é provável que ele vai trazer confusão, vai trazer material com mais violações do metamodelo. Eu já falei dessa pergunta por quê em outro vídeo. E aqui a necessidade é focar no como, que é a experiência que foi armazenada, não no porquê. Espero que tu tenha gostado desse vídeo, espero que tu tenha entendido um pouco mais do metamodelo. Lembra de me seguir nas redes sociais, avalie esse vídeo aqui e compartilha com quem tu acha que vai gostar desse assunto. Um grande abraço e até o próximo vídeo.